Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer nós vamos fazer três atividades pequenas e rápidas, tá? As três importantes, 2 preparos e um que é o pré-preparo, que a gente chama, que é a parte da higienização, tá? Então a gente resolveu incluir essa parte porque ela é muito fácil e às vezes a gente esquece de fazer. Como a Tayana colocou, a higienização das hortaliças, gente, principalmente daquilo que vai se consumir cru, tá? Porque na cocção há essa perda das bactérias ou micro-organismos que possam causar doença. Mas quando a gente vai consumir cru, obviamente que elas vão permanecer ali se você não fizer uma higienização adequada. Então, por mais que tenha horta, por mais que tenha a questão de se comprar mesmo num sacolão, você exige que se faça essa higienização, porque ali passam pragas urbanas, né, como baratas, né, que possam ter caminhado em cima do produto durante a noite. Também nas hortas existem os animais, os roedores, né, os gatos, os animais de pequenos portes que eles caminham entre os canteiros, né, e isso pode sim estar contaminando o alimento. Então não tem como, mesmo aqui a gente na fazenda urbana, a gente faz sempre a higienização nesse formato, tá? Foi como o Rafael fez no pré-preparo dele e assim como a gente também vai fazer no nosso. Então, para ensinar de uma forma bem tranquila, a gente colheu ali na fazenda um pouquinho de, Clarice, espinafre, né? E isso aqui são folhas de couve, tá? Então, a gente pode arrumar uma bacia, pode ser uma bacia pequena, como essa, né? A gente pode rasgar alguns alimentos, no caso aqui as couves, né? As folhas de couve, colocar água. Eu já higienizei, tá? Então o que eu tô fazendo? Eu só vou colocar agora a água para colocar de remolho. Nós vamos deixar 15 minutos de remolho numa água limpa, né? Após essa higienização, para tirar terra, tirar aquilo que é visível. E esses 15 minutos com água, com um pouquinho de água sanitária. A água sanitária, ela vai tirar a maior parte desses micro-organismos que possam estar contaminando o alimento, tá ok? Essa etapa é importante que seja feita. Eu vou colocar aqui então a água, mais ou menos aqui eu vou ter 1 litro, 1,5 litro de água. E aí a Clarice vai me ajudar colocando uma colher de sopa, só um pouquinho, vamos deixar ela encher. Aí você vai pôr uma colher de sopa, que dá mais ou menos em questão de 1 litro, 1,5 litro de água aqui nessa bacia, tá? Depois que ficar 15 minutos, mais ou menos, a gente vai dar uma enxaguada na água corrente novamente. Muito bem. Tá? Então, nós duas já tivemos as mãos higienizadas para fazer essa nossa atividade. Então, agora a gente vai para o suco. Bom, a gente foi lá na horta e colheu as cenouras, né? E o que a gente fez? A gente higienizou nesse formato aqui, colocamos de remolho. Eu não descasquei, não precisa descascar, né? Lembra que a Tayana falou? Pode fazer com casca, mesmo quando às vezes eu vou colocar na sopa, ou vou picar para colocar no arroz, né? Eu vou fazer uma salada, a gente deixa com a casca. Se tiver alguma mancha, aí dá para tirar, porque a apresentação final também é importante, né? No caso aqui nós temos as cenouras bem amarelinhas, então não precisou tirar a casca. Nós temos então a cenoura, que é o suco de cenoura que nós vamos fazer. Nós temos o limão, né? Vocês devem estar lembrados da receitinha da cor com limão. Então o limão Tahiti, ele é bem gostoso para esse tipo de suco, né? Nós temos aqui o gelo, que não pode faltar. A gente utiliza muito aqui na fazenda os copos de iogurte, reutilizamos, colocamos o gelo para fazer. É muito bom porque não é aquele monte de pedrinhas que às vezes em casa a gente tem que ficar caindo o gelo. Então a gente já faz de uma vez só. O gelo vai aonde? Na jarra, lembra? Por quê? Eu não vou nunca bater esse gelo no liquidificador. Porque se eu bater, ele moe e vai perder a propriedade de estar gelando o meu suco, ok? Então vamos deixar aqui o nosso gelo e vamos começar a nossa atividade.
A gente vai usar 1,5 litro de água, ok? Né? Potável. Nós vamos colocar metade da água para bater com a cenoura. Filtramos, tiramos o resíduo, ok? Pode tomar o suco com o resíduo sem filtrar? Pode deixar. Ele fica um suco bem arenoso, né? E muitas pessoas consomem com facilidade, mas geralmente as crianças é mais difícil que a gente consiga que elas tomem. Então eu aconselho vocês, com os alunos, as primeiras abordagens que vocês fizerem, que vocês forem ensinar, façam filtrado, que é mais, no início é muito mais assim, aceitável por eles, tá? Então nós vamos colocar metade da água de 1,5 litro com a cenoura e depois a outra metade nós vamos bater o limão. Estão lembrados como é que bate o limão? Qual tecla do liquidificador? Pulsar. Quantas vezes? Pulsar. 6. De 3 a 6, né? Então metade da água aqui vamos colocar no liquidificador. Coloquei bastante, mas não tem problema. Aqui nós vamos então colocar a cenoura. Gente, a quantidade é mais ou menos assim, 2 cenouras média, grande. Na receita diz 2,5 xícaras, tá? De cenoura picadinha. A gente pica por quê? Para facilitar na hora de moer. Vocês podem ver que o nosso liquidificador não é um liquidificador comum, não é industrial nem nada, né? Ele vai funcionar super bem. Obrigada, Clarice. Então vamos lá. A gente acabou então de bater a cenoura, nós vamos filtrar a cenoura. A gente nunca bate com limão também, né? Acho que todas estão também lembradas disso, porque a gente vai usar o resíduo da cenoura para preparar uma farofa. E a Clarice vai me ajudar a fazer essa farofa. Não é bem uma farofa, a gente chama de virado, né? Mas assim, como é feito com farinha de milho, então tem alguns lugares que falam, é uma farofa. Vai um pouquinho da quantidade que você vai colocar de umidade nela, tá? Normalmente a farofa ela é mais seca e o viradinho é mais úmido, então vai ficar mais para um virado, ok? Então nós vamos filtrar, estão lembradas que é a jarra onde eu coloquei o meu gelo, né? E vamos filtrar então esse suco de cenoura. Ele bateu bastante e a cenoura é muito macia e eu não tive quase resíduo. Olha só, que interessante. Tá? Então nós vamos tomar um suco muito enriquecido hoje. Nós vamos usar outros resíduos para fazer a nossa farofa. Então não se preocupe, deixa eu pegar esse aqui, esse aqui eu vou usar de novo. A gente já vai colocar aqui de volta porque nós vamos bater o limão agora. Então aqui nós estamos com suco, né, de cenoura bem enriquecido. E agora a gente vai bater o limão. O limão, geralmente eu tiro o talinho, né? Daqui, da pontinha. Corto mais ou menos em gomos aí, que dê aí mais ou menos uns 8 gomos, né? Para facilitar ali na hora de bater o liquidificador. Como a gente falou, é no pulsar a tecla. Então a gente vai querer apenas extrair o suco, nós não vamos querer moer esse limão, tá? Demais, né? Então tá aqui. Lembra que temos o restante da água. Tá ótimo. Essa tampa aqui tá... Vou fazer com que ela não prenda muito. Vamos no pulsar então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, gente. Nossa, mas tá inteiro o limão. Não, na verdade a gente tem os pedaços maiores, mas o suco eu já tenho aqui nesse caldo que ficou enquanto eu estava batendo, tá? Olha só, vamos peneirar. E nós temos o nosso suco pronto. Esse resíduo de limão é possível usar assim, tá? Para fazer biscoito de limão é possível fazer.
Se você deixar ali de remolho na água e for trocando para tirar o amargor, você consegue também fazer o doce, tá? Tipo doce em calda, ok? Normalmente as pessoas usam mais para temperar algum alimento, no caso usando esse resíduozinho, a partinha verde, você pode recolher ela, lavar, né? Ralar e utilizar para colocar em algum alimento como tempero, ok? Bom, açúcar, você pode servir assim, né? Ou colocar o açúcar. Nós não vamos colocar o açúcar, né? Vou deixar sem, porque daí quem quiser experimentar sem açúcar pode tomar, e quem gosta de tomar sem açúcar também precisa, né? Se tiver alguém que tem diabetes, é importante sempre lembrar, quando vocês estiverem preparando, perguntar: tem alguém que tem diabetes que não pode consumir o açúcar? Isso é importante também lembrar. Eu vou deixar aqui, mas para essa quantidade de suco, a gente usa no máximo 2 colheres de sopa de açúcar. Dá mais ou menos 1,7 litro aqui, tá? De suco, é bastante suco. E 2 colheres de açúcar é muito menos do que qualquer outro suco industrializado, muito menos, ok? Bom, nós vamos então agora preparar com o resíduo. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui alguns alimentos que eu já separei, higienizei. Eu tenho resíduo aqui que sobraram, que são os talos de couve, que nós preparamos aí uns dias atrás, né? Que normalmente se jogaria fora, normalmente as pessoas jogam fora, mas a gente não joga, porque hoje a gente já está sabendo que se reaproveita, né? Então nós vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar assim a coisa, aqui, será que tá ali? Aqui, já chega. Então nós vamos colocar aqui, vamos colocar uma cebola. Pode tirar. Então nós vamos picando a cebola já no óleo, tá? Eu tenho um pouquinho de óleo aqui, eu já vou mostrar para vocês a panela como que está. Se a gente já tem o resíduo da cenoura, a gente já pode colocar aqui também, tá? Vamos aumentar esse fogo. Então o que eu fiz? Já coloquei o óleo ali, né? Ele já tá quentinho enquanto eu preparava o suco. E ele vai começar a fritar essa minha cebola. É uma meia cebola que eu pus. Nós vamos pegar os talos, ó. Então nós vamos ter um virado crocante, tá? Então os talos de couve a gente vai colocar. Gente, essa couve tá muito macia, tá? Não vai ficar duro, pode ficar tranquilo. Se você deixar dar uma boa refogada, fica muito bom, tá? Mesmo que esteja um pouquinho mais duro, sempre porcione em pedacinhos não muito grandes aqui na hora de fazer o corte, tá ok? Nós vamos usar, eu acho que também ali uma cambuci que a gente tirou da horta, né? E também uma cebolinha que nós fizemos. Essa aqui é a cambuci vermelha, né? Olha, aqui em Curitiba quase todas as hortas têm cambuci. Eu nunca vi como o pessoal gosta, né? Quem tem horta aí já plantou cambuci alguma vez? Não? É muito bom. Isso aqui a gente tempera tudo quanto é alimento e é uma pimenta que ela não é ardida, ela não é forte. E você acha na maioria dos sacolões por aí. Ela é uma pimentinha doce. Ela é às vezes até mais assim, suave do que o pimentão. Mas ela tem um sabor muito peculiar, você usa, né? Eu ponho no feijão também, dá pra colocar no arroz. É muito gostoso. Fazer o vinagrete. A gente colheu também um cebolão aqui na fazenda. Então o que nós vamos fazer? Clarice, veja pra mim se na sacola tem mais algum aqui, ó. Tem mais algum pedaço de couve, de talo de couve? Tem? Então vamos colocar mais alguns talos, né? Porque para fazer o suco, geralmente a gente usa mais a folha, então os talinhos ficam, né? Dá para guardar, gente, esses talos estão guardados na geladeira, né? Já há alguns dias. Bem embaladinho, né? Eu vou fazer só com talo, porque como o nosso resíduo de cenoura foi embora, né? O dia que eu preparei o suco para vocês, a última vez, a gente teve bastante resíduo de cenoura, mas essa daí me parece que o resíduo vai ficar realmente
ficou enriquecendo mais o nosso suco, tá ok? Gente, olha, eu escolhi a farinha de milho, mas pode ser farinha de mandioca, que é super em conta. Quanto que sai um pacote desse? R$3, nem isso, né? Então é muito em conta. E aí a gente prepara isso como um complemento para comer junto com arroz e feijão, né? De uma refeição, um almoço, que fica maravilhoso. Eu vou colocar essa cambuci verdinha aqui também. Eu ponho em pedaços grandes, porque quando você come fica crocantezinho, ok? Né? Então não precisa cortar muito pequenininho. Virado é sempre bom a gente deixar assim. Vou colocar um pouquinho desse verdinho. Cebolinha é o que mais tem em horta, né? Quem tem horta aqui tem cebolinha em casa. Né? Cebolinha, salsinha. Gente, é muito simples. Você faz o suco e daí com o resíduo você já utiliza os resíduos, né? É uma mistura, vamos dizer, para o teu almoço. De repente você está sem carne naquele dia, você pode pôr um ovo também, né? Põe o ovo, já fica o ovo viradinho, aí você já coloca a farinha. Fica um virado com ovo, né? E esses talos todos. A gente não tava com as folhas da cenoura aqui, tá? Porque essa cenoura a gente já usou as folhas dela já na semana passada. Mas também poderiam colocar aqui, ok? Tudo que tem na horta você poderia estar colocando aqui, ok? Até mesmo casca. Quando é uma casca de uma abóbora que é mais dura, tem que daí fracionar bem fininho, né? Para poder que ela amoleça durante essa cocção que a gente está dando aqui. Agora eu vou pôr um pouquinho de sal, tá? Mas pega pra mim o sal ali em cima, ó, ali na prateleira, obrigada. E aí, eu geralmente já coloco sal, tem que tomar cuidado com o sal. Por que a gente tem que cuidar do sal? Questão da pressão, né? Olha aqui pra vocês verem. Eu tô vendo, vocês não, né? Olha como tá colorido, tá? Então, esse aqui, depois de algum tempo, a gente já está vendo que está assim, já cozinhou praticamente as partes menores, né? Então a gente vai colocar, você pode até nesse momento desligar o fogo, tá ok? Eu vou colocar no fogo bem baixo, né? Ou bem baixinho, e aí já acrescentar a farinha. Gente, é meio a olho. Se você quiser, aqui deu mais ou menos uma xícara, né? E meio, uma xícara e meia. Se você quiser mais úmida, você põe menos. Se você quiser menos úmida, você põe mais, tá? Eu vou desligar o fogo porque realmente não vou precisar mais dele, tá? Ele já está praticamente pronto, já pode ir para a mesa para servir, né? E olha só as cores do Brasil, né? É muito gostoso, muito apetitoso. As crianças comem, passam até a comer a verdurinha, né? Inicia nessa coisa de experimentar as hortaliças, né? Sem resistência, porque a gente come primeiro com os olhos, não é verdade? Então, é isso aí. Estamos terminando hoje nossa segunda formação aqui na Fazenda Urbana, no bairro Cajuru, com as professoras que vão trabalhar nas escolas, nas salas maker de gastronomia. Agradecemos a equipe da Fazenda Urbana pela acolhida, a equipe do chefe Rafael por todas as dicas, por essas receitas tão gostosas que passaram para a gente, que a gente vai fazer nas salas makers do projeto Monta Massa, Economia Doméstica para os Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. Mão na massa!